Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando e a gente segue com as nossas dicas de livro e dessa vez eu vou falar de Maus, do escritor Art Spiegelman. Esse livro aqui, primeiro de tudo, é um livro escrito em formato de quadrinho. E recentemente a gente passou por uma polêmica no Brasil porque tivemos uma nova eleição para uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. E um dos candidatos, um dos inscritos, que não precisa nem ser citado aqui o nome, disse que Maurício de Souza não deveria concorrer porque quadrinho não é literatura e que é uma literatura de segunda classe. E esse cara nem vai ser lembrado daqui a um tempo, muita gente nem conhece ele, Maurício de Souza vai ser lembrado, por muito e muito tempo aqui no Brasil. Então eu queria reforçar a importância de leituras variadas e nesse caso aqui é um quadrinho que explica muito bem a Segunda Guerra Mundial. A ideia aqui do Maus é fazer um relato muito mais de microhistória, é analisar pequenos grupos, indivíduos, famílias, e você pode achar que isso traz uma história muito reduzida. Mas não, há um princípio de microhistória aqui no livro porque a microhistória ela pretende diminuir a escala de análise, mas ao mesmo tempo explicar a totalidade. Então não é um recorte que não é explicativo. Quando esse recorte é bem feito, quando essa escala é reduzida, mas não perde do seu horizonte a totalidade, a gente tem um livro muito bem escrito, a gente tem muita riqueza para encontrar ali. Esse livro, ele aborda, na verdade, uma questão familiar do autor, Ele junta relatos e tudo mais e vai fazer a narrativa de uma família que está vivendo o período da Segunda Guerra Mundial e essa família é judaica, Portanto, está sendo perseguida pela Alemanha nazista. O que foi a Segunda Guerra Mundial? A grosso modo, aquele conflito que se inicia em 1939 e só vai terminar em 1945, que deixa marcas indeléveis na nossa sociedade, como, por exemplo, o uso de duas bombas atômicas por parte dos Estados Unidos. Então, a minha dica de hoje é buscar entender um processo histórico por uma outra perspectiva de escrita. Por isso que a minha dica para vocês é o quadrinho Maus. E o que é muito interessante desse quadrinho é que os personagens não são seres humanos. Os personagens são retratados como animais. Isso está muito visível na própria capa do livro, A gente tem aqui como um gato a representação do nazista e os judeus como ratos. Essa metáfora biológica, colocando os personagens como animais, remete ao próprio argumento da época na qual os nazistas colocavam os judeus como seres animalizados, como ratos, como pessoas que não são pessoas. Esse argumento que tenta desumanizar o outro é um argumento muito perigoso, porque foi uma arma utilizada pelos nazistas. Essas metáforas são muito perigosas. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. O quadrinho Maus, muito bem escrito, uma leitura muito gostosa de fazer, muito prazerosa, apesar de ser de um tema tão complexo e de um tema tão triste para a história da humanidade. Espero que vocês tenham gostado da dica, quem puder curtir, compartilhar, eu agradeço muito, e também é possível você fazer a contribuição com o canal por meio do Apoia-se. Obrigado a todos e até uma próxima.